Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus, na presença do Senhor, e agora vamos nos alimentar da sua palavra. A peneira de Satanás. Convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas 22 e os versos do 31 ao 34. Lucas 22, do 31 ao 34. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças pela revelação da tua palavra, pela tua palavra, pelo teu povo que aqui está, Senhor, pela tua presença que já podemos sentir em nosso meio. Eu venho humildemente, Senhor, como teu servo, te pedir em nome de Jesus que o Senhor esteja perdoando as minhas faltas, Senhor, e que esteja derramando da tua unção sobre mim, para que eu possa ser o portador das palavras do teu coração para os nossos corações. Venha, Senhor, nos ensinar mais da tua vontade. Venha desfazer o engano do inimigo. Venha, Senhor, abrir o nosso entendimento, o nosso discernimento para a vontade do teu coração para as nossas vidas. Que venhamos a ser, Senhor, não somente ouvintes da tua palavra, mas principalmente ensina-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a sermos praticantes da tua palavra. Te oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amado ouvinte da palavra de Deus, se eu lhe perguntasse agora se você se sente pronto para servir a Jesus, se você está pronto para acompanhar Jesus, mesmo que você fosse parar numa cadeia por causa de Jesus, mesmo que você talvez até viesse a enfrentar a morte por causa de Jesus. Tem países hoje que se você pregar o evangelho você é morto. Se eu lhe perguntasse, você está pronto realmente? Você se sente pronto para acompanhar Jesus, mesmo que você vá parar numa cadeia, mesmo que você possa pagar com a sua vida por estar servindo a Jesus? Não precisa responder para mim, responda no seu coração. Você responderia: eu estou pronto, já estou pronto sim. Eu pergunto, qual seria a sua resposta? Você realmente se considera pronto para seguir Jesus em toda e qualquer circunstância?
Está pronto mesmo? Será que eu estou pronto mesmo para seguir a Jesus em toda e qualquer circunstância? Nós vimos, pelo texto sagrado que foi lido, que Jesus, ele inicia as suas graves palavras a Simão Pedro com a repetição do nome de Simão. Você prestou atenção? Ele diz: Simão, Simão. Não bastou uma vez só. Ele disse 2 vezes. Não era uma conversa comum, era uma conversa muito especial. Muito especial. Jesus acabara de instituir a ceia do Senhor. E aí ele, pós a ceia, ele vem e tem essa conversa com Simão Pedro. E observe que ele diz: Simão, Simão. Se eu fosse conversar naturalmente com João, eu não diria João, João, só se eu quisesse mesmo despertar muito a atenção de João para o que eu iria dizer. Mas se fosse uma conversa comum, eu diria: João, olha João, aconteceu isso e aquilo outro. Mas o Senhor Jesus, ele disse: Simão, Simão. Repetiu o nome de Simão, no verso 31. Eu quero entender que isto, por si só, ele realça a preocupação de Jesus com Pedro. Jesus estava preocupado com Pedro. Se eu digo João, João, eu estou preocupado com João. Jesus dizendo Simão, Simão, ele estava preocupado com Simão. Eu creio que era esta a intenção do Senhor Jesus no começo da conversa. A causa desta preocupação, ele revela aqui o ataque que Satanás estava para desfechar contra Pedro e os seus companheiros. Ele disse no verso 31: Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Olha só, Satanás vos pediu para quem? A Deus, é claro, porque Satanás não pode tocar no Filho de Deus se não for com a permissão do Senhor. Satanás não pode simplesmente tocar na tua vida, no que é teu, se o Senhor nosso Deus não permitir. Mas Satanás pediu: eu peço permissão, Senhor, para cirandar com Pedro. E o Senhor permitiu. E Jesus sabia, e alertou Simão. Mas tenha calma, não fique chocado, pelo menos ainda que o maligno possa cirandar servos do Senhor, eu repito, observe que ele não o faz sem a permissão de Deus. E louvado seja o Deus eterno, que tem o diabo sob controle. O poder de Satanás é limitado. Aliás, Satanás não tem poder. O poder quem tem é Deus. Satanás tem força. A gente diz poder no sentido figurado, mas este poder no sentido figurado, ele é limitado, onde ele esbarra na vontade permissiva do Senhor, tanto em relação ao tempo quanto ao seu alcance. É limitado. Tanto é que isso, a mim pelo menos, me tranquiliza quando eu leio a palavra de Deus e ela me informa que Satanás já é derrotado, Nevinha. Ele já é derrotado, pronto, ele já está condenado. Ele é o único que não tem condição de ser salvo. A minha filha, quando se converteu do meu primeiro casamento, ela disse: papai, eu tenho uma pena de Satanás. Será que não teria um jeito da gente pregar para ele e ele, quem sabe, se arrepender? Isso é um coração quebrantado. Ficou com pena de Satanás. Ele disse: não, minha filha, esse já está condenado. Mas papai, será que não tem jeito? Eu disse: leia, minha filha, em Apocalipse, que Deus já decretou. Está em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, que você me acompanha aí na sua Bíblia. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz assim:
O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém. Já está condenado, ele não tem mais. Então, ele vai tentar nos arrastar, ele vai tentar nos levar para ver se a gente cede, se a gente cai. Ele vai poder levar tantos quantos ele puder. E olha que muitas vezes ele ciranda com a nossa vida, viu? Não ciranda? Ciranda com a gente como quem está peneirando trigo. E aí? Permissão de Deus. Permissão de Deus. Jó, na sua experiência, eu gosto muito de Jó. Tem determinados pregadores que gostariam de arrancar o livro de Jó da Bíblia. Eu, pelo contrário, eu gosto de paixão da experiência de Jó, porque ela nos mostra exatamente isso que nós vamos estudar essa noite. O diabo pleiteou, ele pediu autorização para, inicialmente, tocar nos bens de Jó. Depois, ele não conseguindo ainda o seu intento, ele foi e pediu mais. Pediu agora, na segunda vez, para tocar na saúde de Jó. Mas o maligno agiu dentro do limite estabelecido por Deus, porque Deus até permite que o maligno nos cirande, irmãos. Para quê? Para nos provar. Permite. O mal não vem de Deus, vem do diabo. Deus permite para nos provar. E louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus por nos provar, porque Ele nos coloca à prova para ver até onde nós podemos responder, até onde nós podemos afirmar que estamos prontos para segui-lo até a morte, até a prisão. Ele permite, e eu acho maravilhoso quando Ele nos prova. Eu não sei quanto a você. E Satanás, com a permissão de Deus, para nos provar, age, mas sempre dentro dos limites estabelecidos por Deus. Você quer ver? Pois me acompanhe na palavra de Deus e veja que maravilhoso o cuidado de Deus por nós nesse sentido. Vamos ver dois textos no livro de Jó. Primeiro, veja Jó capítulo 1 e o versículo 12. Primeiro, Jó, capítulo 1 e o versículo 12. Olhe o cuidado de Deus por nós. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Olha o cuidado de Deus. Você pode tocar nos bens, nas coisas materiais, tudo que ele tem, mas somente, a restrição, aqui é uma restrição. Deus permitiu, mas impôs restrições, impôs limite. Somente contra ele não estendas a mão. E diz que Satanás saiu da presença do Senhor. Agora vamos para o outro texto, Jó 2 e o versículo 6. Jó capítulo 2 e o verso 6. Assim nos diz: na segunda investida de Satanás contra Jó, pedindo ao Senhor permissão para novamente cirandar com Jó, disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas, olha a restrição novamente, poupa-lhe a vida. Novamente a restrição, mas poupa-lhe a vida. O amado ouvinte da palavra de Deus percebeu que Deus aqui estabeleceu limites para a ciranda de Satanás? Ficou claro para você que havia limites? No primeiro texto, Deus restringiu: somente contra ele não estendas a mão. No outro texto, você percebeu a restrição do Senhor? Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Na vida você não toca, mas pode ir fundo, fere com doença, mas não mata.
deixa ele vivo. Mas voltemos então, isso foi só uma ilustração, ao nosso texto inicial, que é o que nós vamos estudar nesta noite. Quando Jesus alertava Pedro de que o diabo havia pedido permissão para cirandá-lo. O verbo usado por Jesus, cirandar, ele significa peneirar e descreve o processo de provas pelo qual o genuíno é separado do falso. O bom é separado do mal. É um processo de separação. Quando peneira o trigo, ele separa, não é? O que é trigo passa e o que é sujeira fica. Cirandar, Simão Pedro, significa isto nesse contexto. Jesus alertou a Pedro de que problemas viriam e que Satanás estaria então atacando os apóstolos. Para quê? Para os provar. Do mesmo jeito que hoje acontece comigo e com você. Toda hora, uns com mais intensidade do que outros, nós estamos sendo cirandados por Satanás. É prova em cima de prova. E observe que antes de qualquer reação de Pedro, Jesus acrescentou: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. No verso 32. E nós vemos aqui o cumprimento, irmãos, e eu chamo a sua atenção para isso, do que João escreveu na sua primeira João, capítulo 2, no verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que foi que Jesus fez aqui? Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha o advogado dos advogados intercedendo junto ao juiz para que ele abrandasse, não, que a fé dele não desfaleça. Amém, Pai, o Senhor vai permitir, mas eu te rogo, eu te peço, não deixa que a fé dele venha a desfalecer. Oh, aleluia. Irmãos queridos, Jesus é o nosso advogado. Jesus orou por Pedro para que este se recobrasse, irmãos, após o ataque, após as turbulências que viriam. O Senhor sabia das 3 negativas que Simão cometeria e que isto seria superado. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos, ele disse no verso 32. E Pedro, queridos, ele foi o primeiro dos 12 a se encontrar depois com Jesus ressurreto e entender o fato da ressurreição. Ele foi o primeiro por isso. Está escrito em Lucas 24, 33, 34. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Ele foi o primeiro a quem Jesus se apresentou. Queridos, ainda hoje nós somos alvos do mesmo tipo de ação do maligno. Sabendo quem somos em Cristo e da grande responsabilidade que temos junto à igreja do nosso Senhor, é evidente que o inimigo do povo de Deus, ele se lança na mesma obra satânica de cirandar os crentes. E eis então o que nós podemos fazer para não cairmos nas artimanhas do maligno. Primeiro, o maligno terá facilidade em cirandá-lo se você sentir-se pronto. Lembra da primeira pergunta que eu fiz? Se eu lhe perguntasse se você está pronto, o maligno terá facilidade em cirandar você se você se sentir pronto. Eu estou pronto. Foi o que Pedro disse no verso 33. Ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte.
Você está entendendo? Satanás vai ter facilidade se você achar que já está pronto. Eu explico. Simão estava aqui, irmãos, completamente equivocado quanto à sua condição. Sabe por quê? Talvez como muitos de nós, ele estava superestimando-se. Provavelmente muitos aqui, quando eu perguntei, num ímpeto disseram: eu estou pronto para seguir Jesus até a prisão, até a morte. Provavelmente eu não estou na sua mente. Eu, em outras ocasiões, até que teria respondido que estava pronto. Não, eu estou pronto, a minha fé é inabalável. Mas Pedro tinha acompanhado Jesus, era íntimo, andava sempre com ele e se sentiu pronto. Eu estou pronto. E a gente, será que pode se considerar mesmo pronto? O Senhor Jesus discordou de Pedro e o alertou de que naquele mesmo dia, antes que o galo cantasse, 3 vezes Pedro o negaria. Se não estiver atento, você também oferecerá muitas facilidades ao inimigo, toda vez que você se sentir suficiente, toda vez que você se sentir superior, toda vez que você se sentir infalível, grande, indestrutível, perfeito. Lembre-se de quantas vezes a palavra de Deus nos alerta para o perigo da soberba. A soberba sempre precede, sempre antecede, sempre vem antes que a ruína. A soberba sempre vem antes da ruína. Provérbios 16:18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Você está pronto? Você está pronto? Pedro se dizia pronto, e ele nem fazia ideia quanto teria ainda que percorrer, do quanto faltava a Deus fazer em sua vida. E você, caro ouvinte da palavra de Deus, você também se acha pronto como Pedro? Será que você tem colocado a sua confiança em você mesmo? Talvez no seu dinheiro, talvez no seu emprego, talvez na condição financeira do seu marido, não sei. E é exatamente quando nós nos sentimos fortes é que nós estamos fracos. Veja o exemplo de Pedro. Todavia, Paulo nos ensina em 2 aos Coríntios, capítulo 12, no verso 9. 2 aos Coríntios 12, verso 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Você se sente forte? Você se sente pronto? Amados, tamanha era a segurança de Pedro, que conforme Mateus 26, do 33 ao 35, ele declarou, vamos ver aqui, nós vimos Lucas, vamos ver Mateus, como é que é narrado pelos outros evangelistas. Mateus 26, do 33 ao 35, ele declarou: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. E ainda conforme Mateus, após Jesus revelar as 3 negativas que ocorreriam dentro de algumas horas, Pedro rebateu, conforme Mateus contou: de modo algum te negarei. Que firmeza! Se alguém tivesse ali vendo aquela conversa, né? Tinha sido após a ceia, digamos, após o culto, eles estavam reunidos, conversando, e ali na presença dos outros, ele foi muito audaz, corajoso: de modo algum te negarei. O Evangelho de Marcos registra que Pedro repetia com veemência tais palavras, em Marcos 14, 31. Ou seja, Pedro teimava com Jesus, irmãos, de que a sua lealdade resistiria a qualquer prova.
Mas qual foi a atitude de Pedro quando Jesus estava preso? É interessante. Como nós temos amigos quando estamos bem. Quando é só festa, só milagres, só bênção. Mas Jesus estava preso. Cadê os amigos, hein? Lá na prisão, quando Jesus estava lá, passando por dificuldade, os amigos que momentos antes tinha dito: eu jamais te negarei, eu estarei contigo até na prisão, na morte, isso e aquilo. Pronto, bastou prender, todos eles fugiram, irmãos. E Pedro ficou acompanhando de longe. Mateus 26, do 69 ao 74. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. E no versículo 74 diz que então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou. Fácil, quando tudo está bem, a gente dizer que está pronto para seguir Jesus. Mas na hora, lá, na prisão, quero ver quem é que tem coragem de dizer: eu sou crente. E os outros tudo gozando com a sua cara lá. E você chorando dizer: mas eu sou crente, eu não te nego, Jesus. E Jesus é fiel, né? Oh, aleluia. Então, primeiro nós vimos que o inimigo terá facilidade em cirandar você, se você se sentir pronto. Segundo, o inimigo vai ter muita facilidade em cirandar você, se você tiver uma visão míope do reino de Deus. O problema de Pedro aqui, irmãos, basicamente, era de não comungar da visão de Jesus. Quando Jesus descrevia o reino, Pedro imaginava outra coisa. Pedro imaginava poder, imaginava grandeza, terrenos. Na verdade, pense comigo, eu creio que Pedro, nesta visão míope, nesta visão equivocada do reino de Deus, ele estava disposto a morrer por este poder e grandeza terrenos. E Jesus sabia que Pedro, até aquele momento, ainda não havia entendido, ele ainda não havia se convertido verdadeiramente. Jesus sabia também que logo Pedro descobriria a verdade, e por isso disse, conforme consta em Lucas 22:32: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus sabia de tudo. Ele sabe o nosso coração. Você pode até fingir na presença dos irmãos, da sua família, dos vizinhos, mas você não consegue jamais mentir para Jesus. Jesus nos orienta na sua palavra, em Mateus 6,33, para buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, sabendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Quantas pessoas hoje, exatamente por não estarem decididamente convertidas, oferecem facilidades ao inimigo, porque ignoram a natureza do reino de Deus e os verdadeiros propósitos da instituição da igreja. Todavia, ignorando os ensinos de Jesus, quantos de nós invertemos este ensinamento, se preocupando em buscar outras coisas, como riquezas, como vaidade, como luxúria, pornografia, sexo ilícito e tantas outras coisas provocadas pela carnalidade, e abrindo assim
Consequentemente, o quê? Brechas. Para quê? Para que Satanás cirande a tua vida. Entendem as pessoas o reino de Deus do mesmo modo como Pedro o entendia: poder e grandeza terrenos. Prosperarei. Tem a música assim, né? Vou prosperar. Essa é a promessa. A promessa que Deus tem para mim e para você, por isso que Jesus morreu naquela cruz, é a promessa de uma vida eterna. Não é de riqueza, de prosperar aqui na terra, não. A palavra diz: fui moço e já sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Mas as pessoas vão lá no Antigo Testamento e pegam aquelas palavras de ufanismo e querem trazer para os dias de hoje. Só que eles passam que nem um trator por cima do sacrifício da cruz. E as pessoas estão aí cantando: prosperarei, prosperarei. Claro que Deus não quer que a gente ande mendigando o pão. Agora o problema todo é nesse enfoque, nessa visão miúpe do reino de Deus. O reino de Deus é depois da morte, irmão. Nós não vamos levar nada de matéria para lá. Nós vamos levar a nossa alma, que tem que estar com vestes brancas para poder se assentar no grande banquete que o Senhor está preparando para mim e para você. E aí vamos ficar distorcendo a palavra de Deus e colocando o enfoque nas bênçãos terrenas só. A maior bênção que eu posso ter, eu não sei quanto a você, mas para mim a maior bênção que eu tive na minha vida foi a minha salvação. É a certeza da minha salvação, que o diabo não me tira, não. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, olha, o inimigo procurará de diversas formas cirandar você. Louvado seja Deus pela sua palavra e pela experiência que Ele revela para nós com Simão Pedro, porque isso nos alerta. Eu lhe pergunto: será que você, por não ter atentado ainda, não estaria vivendo como Pedro estava vivendo? Lembra que Jesus disse: quando te converteres. Isso é pesado, irmão. Se eu disser aqui para alguém: você ainda precisa se converter, perigo eu apanhar. Se eu ousar e dizer para você: irmão, me perdoa, mas você está precisando se converter, é capaz do cara me dar um tapa no meu rosto, sair xingando: homem, me respeite. Mas Jesus disse isso para Pedro: Pedro, quando tu te converter, você ainda não está convertido não, você acha que está. Muitos de nós, essa é a palavra. Não fique com raiva de mim por estar lhe pregando a verdade, não. Receba, faça um exame de consciência. Faça um exame. Será que você está convertido mesmo? Pedro achava que estava. E às vezes a gente se deixa levar por essa coisa do momento, a emoção, e de não querer ficar atrás. Isso é altivez. Hoje eu tive uma experiência interessante. Recebi uma visita e o rapaz ficou pregando para mim como se eu fosse uma pessoa que não conhecesse ainda Jesus. E ele passou mais de uma hora lá em casa pregando para mim, pregando. E eu fiquei calado ouvindo, e ele quase não me deixava nem argumentar, enfim, e pregando. Aí a Dalmira depois disse que quando ele estava já na saída para ir embora, que eu estaria sendo ordenado. Aí ele disse: então você vai ser pastor? Olha, já que você quer ser pastor, o pastor tem que ser assim, assim, assado, assim, assim, assado. Amém, eu recebi. Mas na verdade ele não me deixou falar em nenhum momento, e o que eu senti ali era uma ânsia muito grande de me mostrar o seu saber, o seu conhecimento. Que pena, eu aprendi bastante com ele, mas ele não aprendeu nada comigo. Talvez eu tivesse alguma coisa para ensinar para ele também, não sei. Mas às vezes eu quero mostrar isso, nós temos tanta ânsia de mostrar o nosso saber, o nosso conhecimento, que acabamos às vezes até nos tornando chatos para as pessoas. E o efeito é o contrário. Quero acreditar que seja assim um excesso de autoconfiança, sei lá, não sei, que Deus perdoe se eu estou julgando, mas a experiência foi muito interessante. Quando saiu, a gente ficou se olhando e disse, eu expliquei: tá vendo por que é que antes eu não queria saber de crente? Imagina uma pessoa não crente, se ele falava assim como o dono da verdade e tal. E eu dizia: por isso que eu nunca antes quis me converter, porque eu só encontrava pessoas que vinham me pregar daquele jeito. Irmão, a pregação
ela tem que ser dita a verdade, mas com amor. A gente tem que pregar com amor, tem que dizer as coisas com amor e também saber ouvir muitas vezes. Pronto a ouvir e tardio em falar. Tu concorda que nós podemos aprender com a experiência de Simão Pedro? Eu lhe pergunto, será que você, como Pedro, não está só buscando poder e grandeza terrenos? Lembre-se de que importante no reino de Deus não é aquele que é servido, mas é aquele que serve. Um pouco antes de nosso texto base, no Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar em Lucas 22, do 26 ao 28, Jesus orientando os seus discípulos, pois eles haviam suscitado entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Lucas 22, do 26 ao 28. E Jesus lhes disse: mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Meus irmãos, que lição! Jesus se colocou como aquele que servia. E quantas brigas, quantas dissensões, quantas discussões, quantos rachas, quantas insubordinações nós encontramos no meio do povo evangélico, porque as pessoas só querem estar no lugar que ofereça brilho. Eu nunca me esqueço da história da mulher que brigou com o pastor, mas pastor, terminou o culto, eu lhe pedi oportunidade para louvar ao meu Deus, e o senhor passou e não me deu a oportunidade. Eu queria louvar a Deus. O pastor, perdoa, irmã, não deu tempo, foi corrido, mas eu queria louvar ao meu Deus. Irmã, louve agora. Mas agora, pastor, o povo foi todo embora. Irmã, você queria louvar a Deus ou era para que o povo te visse cantando? Esse é um exemplo no meio de muitos. A gente precisa baixar um pouco e entender o exemplo de Jesus. Eu sou como o que serve. Ele que deve ser servido. Nós somos servos, nós não somos melhor do que aquele que nos chamou. Queridos, a palavra do Senhor nos orienta em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Eu quero dizer que se você vigiar, se você orar, e principalmente se você fugir do pecado e por fim depositar a sua confiança no Senhor e depender exclusivamente dele, o inimigo não encontrará lugar na sua vida. O inimigo não lhe tocará. Como porém tudo nos acontece conforme os desígnios de Deus, conforme a vontade de Deus, eu preciso lhe dizer que se o maligno tentar lhe cirandar, que não seja pelas facilidades abertas por você. Está me entendendo? Se ele for cirandar você, que não seja por brechas que você deixou. Tampe as brechas, feche as brechas, que se ele te cirandar, vai ser só pela vontade do Senhor, mas não foi porque você deu espaço, não foi porque você abriu a brecha para ele entrar, através do pecado. Busque levar uma vida em santidade, porque Deus é santo, e sem santidade ninguém verá a face do Senhor. E se o maligno mesmo assim o peneirar, que seja então não por pecado, mas por exclusiva permissão de Deus para o provar, assim como fez com Jó. Evite o pecado,
Pois sabemos pela palavra de Deus que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Vamos repetir? E o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. Irmãos, nós temos promessas de Deus, e Deus é fiel para cumprir com todas as suas promessas na minha e na sua vida. Mesmo que sejamos postos à prova, vamos confiar em Deus e vamos confiar em suas promessas. Para terminar, Apocalipse 2 e o verso 10, guarde no seu coração esta palavra. Apocalipse 2, verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ou seja, durante algum tempo. Mas o conselho: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus abençoe a você e a mim, e que nos ajude a fechar as brechas do maligno, para que a gente possa ser perseverante até o fim e receber a coroa da vida. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Por não aceitar meus próprios erros, rejeitei o teu afago e o calor dos braços teus, caindo num abismo tão profundo. Parecia o fim do mundo, não tinha como sair. O inimigo preparou os laços para fazer em pedaços a minha vida e me destruir. Mas o Senhor quebrou os laços que Ele fez, me fez livre outra vez, e hoje canto, sou feliz. Hoje sou guiado pela sua mão, e é somente dele o meu coração. Se o inimigo se levantar contra mim, 7 vezes cairá ao chão. E se alguém também tentou te destruir, perderá e vai ser derrotado. Porque quem deu vitória a você e a mim é Deus, é forte, está do nosso lado. O inimigo fugirá ao ver o brilho dessa luz, e você será abençoado por Jesus. Por não aceitar meus próprios erros, rejeitei o teu afago e o calor dos braços teus, caindo num abismo tão profundo. Parecia o fim do mundo, não tinha como sair. O inimigo preparou os laços para fazer em pedaço a minha vida e me destruir. Mas o Senhor quebrou os laços que Ele fez, me fez livre outra vez, e hoje canto, sou feliz. Hoje sou guiado pela sua mão, e é somente dele o meu coração. Se o inimigo se levantar contra mim, 7 vezes cairá ao chão. E se alguém também
vai ser derrotado. Porque quem deu vitória a você e a mim é Deus, é forte e está do nosso lado. O inimigo fugirá ao ver o brilho dessa luz, e você será abençoado por Jesus. O inimigo fugirá ao ver o brilho dessa luz, e você será abençoado por Jesus. O inimigo fugirá ao ver o brilho dessa luz, e você